Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de ciclo PDCA 4.0. Com ela, você conseguirá trabalhar na melhoria de processos que existem dentro da sua empresa ou fazer a resolução de problemas utilizando essa metodologia bem interessante de qualidade, que também é conhecida como ciclo de Deming. Essa é uma planilha que está na versão 4.0, então isso facilita você porque a gente tem esse menu de navegação superior que permite que você acesse todas as abas da planilha, e a gente também tem os dashboards, que são painéis de controle que trazem para você os principais indicadores e resultados que você tem na planilha. Então deixa eu te mostrar como é que é o passo a passo de preenchimento dessa planilha para que você tenha um melhor resultado utilizando ela. Para começar, a gente vai ter a aba de grupo de melhoria, onde você vai ter alguns itens que precisam ser preenchidos para que você comece a organizar a execução do ciclo PDCA na sua empresa. Então, para começar, você vai definir quais são os responsáveis pela implementação desse ciclo PDCA. Você pode ter diversos grupos diferentes, você pode ter responsáveis e pessoas envolvidas diferentes, colocando a data de criação, qual é o foco de atuação, qual é o problema analisado, e aqui um dos pontos mais importantes, qual é o indicador que vai estar atrelado à execução desse ciclo PDCA. E por que a gente faz isso? Porque se a gente está pensando em resolução de problemas ou melhoria de processos, você precisa atrelar isso a um indicador que você consiga controlar e acompanhar. E aí você também decide qual é o tipo de indicador, se ele é monetário, se ele é um número ou se ele é percentual. A partir disso, você define quais integrantes são esses que estão fazendo parte desse grupo, pode ser um único integrante ou vários integrantes, quais áreas existem dentro do seu negócio, justamente para você determinar quais são as áreas desses integrantes, e aí você pode ter um grupo multidisciplinar, né, de áreas diferentes, ou você pode ter um grupo de uma única área resolvendo um problema ou melhorando um processo dessa área. E por fim, você também pode estabelecer reuniões que vão precisar ser realizadas ao longo da implementação desse ciclo PDCA. Nesse caso, você coloca data, hora, local, tema, e você diz se ela foi realizada ou não, justamente para você ter um acompanhamento da realização dessas reuniões ao longo do tempo. A partir daí, a gente já começa a rodar o ciclo PDCA. O primeiro ponto é o planejamento. E no que consiste o planejamento do ciclo PDCA nesse caso? Primeiro, a gente vai estabelecer as metas que a gente quer para esse indicador principal. Então, você pode determinar metas mensais e ir acompanhando isso. A gente vai acompanhar depois, né, na verificação, mas por enquanto você só define as metas do planejamento, estabelece quais são as causas que estão gerando esse problema ou quais são as causas que precisam ser resolvidas para esse processo melhorar. E aí você pode utilizar uma outra metodologia, que é o dos 5 porquês, justamente para investigar cada vez mais essas causas e entender exatamente qual é a raiz do problema que está sendo gerado. Então essa é a parte de planejamento onde você tenta entender melhor, junto com o grupo de melhoria, o que precisa ser feito e realizado para você concluir o ciclo PDCA. A partir daí a gente já entra na execução das atividades, né? Então, para cada causa levantada, você pode ter uma ação que vai ser realizada para você sanar aquele problema. Você pode ter, inclusive, mais ações, sempre com um responsável que pertence a uma área, com uma data de início, um prazo e o término. Uma vez que você já tem estabelecido todas as ações necessárias, você vai verificar se elas estão sendo realizadas ou não, colocando o término real para cada uma dessas ações que foram traçadas. Uma vez que você faça isso, você vai entender se o status está sendo concluído ou não e se isso foi ocorrido como planejado, se contribuiu para resolver o problema ou melhorar o processo e por aí vai. A gente ainda vai ter a última aba, né, o último passo do ciclo PDCA, que é justamente a ação, que é o que você faz a partir de tudo que já aconteceu até agora. Basicamente aqui você analisa os resultados, né? Você descobre se o problema foi resolvido ou não. Então, se foi parcialmente, se ele foi resolvido, se ele não foi, isso vai influenciar o que você vai fazer a partir daí. E aí você vai responder também se é necessário fazer o ciclo PDCA novamente para esse problema ou processo. Se você disser que sim, legal. Você vai ter que fazer todo o mesmo processo que a gente fez até agora, obviamente levando em consideração tudo que mudou desde o primeiro momento e interação que você fez no ciclo PDCA. E aqui você também vai computar os resultados obtidos e comparar eles com a meta que você estabeleceu. Se tiver tudo muito abaixo da meta, significa que você não resolveu o seu problema. Se tiver tudo acima, talvez seja um bom indicador para você falar, beleza, já resolvemos esse problema, podemos passar para a implementação do ciclo PDCA em outro. A gente ainda tem aqui na ação as lições aprendidas, então o que você quer corrigir a mais, o que foi mal feito e precisa ser corrigido. A gente tem a padronização, que é
tudo que foi bem feito e precisa continuar sendo feito dessa maneira, e tanto para lições aprendidas como para padronização, você vai colocar o item, o responsável por aquele item e o status, e para fechar a planilha, a gente tem os painéis de controle. Aqui são 3 painéis de controle bem legais. O primeiro é o OPR, que é o One Page Report, que basicamente traz para você o problema que você está analisando, quantas causas foram levantadas, o nível crítico médio dessas causas, né, quantas ajudaram a resolver o problema ou não, e um acompanhamento da meta pelo resultado. A gente também tem a espinha de peixe, que é conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito, onde você vai ver exatamente todas as causas aqui e você observa que a coloração delas estão diferentes de acordo com o nível de criticidade dessas causas. E a gente também tem o último dashboard, que é o de correções e padronizações. Aqui você consegue ver quantas correções foram planejadas, qual foi o percentual de conclusão delas, e a mesma coisa para as padronizações. E aqui você embaixo tem gráficos que mostram o percentual de cada um desses status. Então essa é uma planilha bem completa para quem quer, de alguma forma, resolver problemas que estejam acontecendo na sua empresa, melhorar processos que por algum motivo ou por outro podem estar em um patamar de desempenho melhor e, obviamente, melhorar o resultado da sua empresa.